Dizer um adeus no lugar de um até logo pode sim mudar o seu futuro. Quando seu amigo Monteiro Lobato morreu em 1948, algo se despertou nas memórias de Lídia Fagundes Telles, uma das maiores escritoras da literatura brasileira, também uma incrível contista e conhecida como a Dama da Literatura. Ao sair do velório do escritor, Lídia passou a relembrar de alguns encontros que tivera com ele em vida. Um deles, inclusive, foi durante a ditadura, quando Monteiro Lobato estava preso. O outro foi movido pelo acaso, em plena Praça da República, em São Paulo. E vamos estar focando nesse porque foi graças a esse encontro movido pelo acaso que acabou inspirando ela a escrever essa crônica, chamada Então Adeus. Bem, pulamos 4 anos depois desses eventos e estamos agora em 8 de junho de 1952. Lídia acaba de chegar na Bahia e vai tirar tarde pra bater perna. Ela vai acabar descobrindo ali, no bairro, uma igreja bem velhinha, que diz ela que fica na última rua do último bairro. Enquanto ela observava o lugar, acaba aproximando-se dela um padre, mas tão velho, que diz ela em seus relatos que ele parecia ser composto por cinzas, teias e isopor. Tudo menos carne e osso. O padre acaba percebendo esse interesse pela Lídia por pinturas e a convida para entrar na igreja para conhecer um pouco do interior, ver a sacristia, alguns objetos antigos e outras pinturas. Ela aceita e é acompanhada pelo padre no interior dessa igreja, e ela acaba descobrindo alguns objetos, algumas pinturas que a lembram de Aleijadinho e outras coisas mais que resistiram ao tempo. Mas uma coisa que não resistiu foi o seu tédio. Ele, percebendo isso, acompanha até a porta e diz pra ela, bem, volte sempre. E ela responde bate-pronto que aquilo é impossível, que na verdade ela não é dali, que ela só tava de passagem, mas que ficava feliz pelo convite, ainda que não tivesse nenhuma esperança em voltar. Aí ele acrescenta, então até logo. E ela fica super incomodada com essa frase, e a forma como ele se despediu acaba alugando uma kitnet na cabeça dela. Ela vai ficar refletindo, bem, na manhã seguinte eu vou voltar pro Rio de Janeiro, eu não tenho nenhum plano de voltar pra Bahia. Na real, essa igreja e o padre são tão velhos que mesmo caso eu volte, eles não vão estar aqui mais. Então a Lídia, vencida pelo otimismo do padre, retorna, então até logo, e ela cumprimenta a mão do padre e ela diz que a mão do padre era tão fria, mas tão fria que parecia a mão da morte. Enquanto ela ia se distanciando, ela ia olhando de quina de olho pra ver se o padre realmente estava ali, porque ele era tão velho, mas a qualquer momento ele poderia deixar de existir e ser levado pelo vento. E nesse mesmo dia, a Lídia tinha um compromisso à noite, que era um jantar com alguns amigos. Estando lá, quando ela está se dirigindo à mesa, uma mão toca o seu ombro. Ela olha pra trás, é o padre dizendo boa noite. Assusta, ela fica em choque, ela fica muda. Enquanto ele jantava, ela ia percebendo um certo sorrisinho malicioso pra cima dela. Quase como se esse padre soubesse os pensamentos que ela tivera. Também como se fosse uma forma irônica de dizer assim, eu estava certo, não? Até que uma das pessoas que estavam ali no jantar acaba perguntando pra Lídia se ela vai realmente deixá-los no dia seguinte. Ela hesita assim, ela olha para seu passaporte na sua mochila, e depois ela encara o padre e solta um sorriso. E ela responde essa pessoa dizendo que não sabe, que na verdade, antes ela sabia, mas agora não sabe. Lembram daquele encontro que eu mencionei mais cedo, que foi movido pelo acaso entre os dois? Sabe esse? Bem, quando a Lídia ela cursava a faculdade de Direito, ela decidiu um belo dia que ela ia fazer o que fosse pra conhecer o Monteiro Lobato. Ela saiu, e quando ela chegou na Praça da República, ela acaba trombando com o Monteiro Lobato. E aí eles passam a tarde conversando, ele dá alguns conselhos pra ela e diz assim, ó, não deixe que o fogo apague, hein? Porque ai de nós se a gente pega no sono. Então a Lídia ela se despede do Monteiro Lobato, dizendo pra ele, então até a vista, e o Monteiro a responde, então adeus. E a gente percebe que foi daí que a Lídia se inspirou pra criar essa crônica. Eu gosto muito como essa crônica parece dizer pra gente assim, que nem todos os finais são definitivos. Que às vezes vale mais um até logo do que um adeus.